Fala galera, estou iniciando mais um vídeo aqui no canal Experiências da Nath. Se você gostar, não esquece de deixar teu joinha, não esquece galera de se inscrever e não esquece de compartilhar esses vídeos com os amigos de vocês. Hoje esse vídeo é muito especial para mim, porque, né, você que me acompanha aqui há um tempo, vocês sabem que eu venho compartilhar com vocês milagres, experiências que eu tenho com Deus, eu compartilho com vocês. E, e hoje não será diferente, mas hoje esse vídeo se torna diferente porque eu geralmente venho compartilhar com vocês algo que eu já vivi, né? Um milagre que Deus já operou na minha vida, eu já recebi a bênção, então eu venho aqui e compartilho com vocês. Mas hoje Deus colocou no meu coração e eu preciso compartilhar com vocês algo que eu estou vivendo, né? Mas eu creio que logo eu também já vou estar gravando um vídeo falando sobre o milagre de Deus na minha vida, porque o Deus que eu sirvo é um Deus poderoso, é um Deus maravilhoso, é um Deus que opera milagre, é um Deus que faz milagre e nada é impossível para Ele. Eu amo. Quanto mais eu conheço a Deus, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais apaixonada eu vou ficando por Ele, pela sua obra, pelo seu trabalhar, pelo seu agir, sabe? E a gente precisa estar conectada com Deus, a gente precisa estar cada vez mais próxima de Deus. Eu sei que muitas das vezes a luta se levanta, as coisas se levantam, né? Acontece coisas para fazer a gente questionar a Deus, para fazer a gente desanimar, para fazer a gente ficar com raiva, muitas das vezes até de Deus, sabe? Querer questionar a Deus, por que eu tô passando por isso? Senhor, eu nasci para sofrer. Deus, sabe aquelas lamentações que tem várias pessoas que fazem? Para com isso, em nome de Jesus. Começa a agradecer a Deus, porque às vezes Deus permite a gente passar por certas provações, não para matar a gente, mas é para nos ensinar algo. Deus ele não coloca a gente no deserto simplesmente para esquecer a gente lá, mas Deus coloca a gente no deserto para ensinar algo para gente, sabe? E a palavra que eu quero trazer para vocês hoje é um milagre que eu creio que Deus vai operar na minha vida. Eu já creio, eu já tomo posse nesse milagre. Mas assim, ó, para vocês refletirem um pouquinho como a gente costuma querer dar um jeitinho nas coisas de Deus, né? Ali em Gênesis, no capítulo 16, você vê muito sobre isso, né? Quando Deus ele faz uma promessa ali na vida de Abraão, que Abraão teria um filho com Sara. Sara, por ser a idade avançada, Sara pensa assim: meu marido vai ser, mas Deus não falou nada que seria comigo, né? Vai ter um filho, mas eu já estou muito velha, então eu vou oferecer para ele a minha serva, para que ele deite com ela, para que ele tenha um filho com ela, para que a promessa de Deus se cumpra na vida dele, na vida do meu esposo. Esquecendo Sara que ela e Abraão é uma carne só. Se Deus fez uma promessa na vida de Abraão, essa promessa está sendo também na vida de Sara, sabe? A Sara também vai viver essa promessa. Então, assim, a Sara quis dar o jeitinho dela e Abraão acabou aceitando, e eles acabaram também pagando o preço, porque Abraão acaba deitando com a sua serva Agar engravida, e ela tem um filho chamado Ismael, que é de Abraão. E, enfim, tem toda uma história ali por trás, e eles acabam pagando um preço por causa dessa desobediência e querer dar um jeitinho deles, né? E com a gente não é diferente, comigo não é diferente. Quantas vezes Deus vem com a promessa, Deus vem com a palavra na nossa vida e a gente quer acelerar o processo de Deus, a gente quer acelerar aquela promessa de Deus e não foi diferente comigo, né? Deus, ele usou um irmão para falar comigo, a Leones, e uma mulher muito usada por Deus, uma serva do Senhor, uma joia rara na mão de Deus. E a Leones é muito usada por Deus. E ela foi usada por Deus para falar para mim, né, que Deus iria realizar algo na minha vida, iria me entregar uma promessa na minha vida, né? E eu quis dar o meu jeitinho, só que para mim dar esse jeitinho, eu tive que como é que eu posso falar para vocês? Toda segunda-feira é dia de eu gravar vídeo, eu sempre falei aqui para vocês, segunda-feira para mim
é um momento de estudar a palavra, é um momento de me dedicar às coisas de Deus, se aproximar dele, gravar os vídeos. Então, a segunda-feira para mim é muito sagrada, para mim é muito especial, porque é um momento que eu tenho, né, essa aliança com Deus, esse propósito com Deus ali toda segunda-feira. Minha segunda-feira é do Senhor, sabe? E assim, eu trabalho como diarista. Então, para mim dar um jeitinho nessa promessa que Deus me deu, eu arrumei mais uma casa para me limpar, porque eu só trabalhava de terça a sexta-feira. E eu consegui uma casa para me limpar na segunda-feira. Só que o que acontece? Eu comecei a trabalhar, realmente uma casa muito boa, tudo, mas eu comecei a ficar muito cansada, muito cansada. Eu não tinha mais ânimo para gravar vídeo, eu estava muito cansada, mesmo eu não trabalhando o dia todo, mas eu estava ficando exausta, eu estava ficando muito cansada. Eu chegava em casa, eu mal conseguia gravar vídeo, eu estava muito cansada, tudo. Só que começou a afetar a minha saúde, sabe? E eu comecei a ficar doente. Eu comecei a ter muitas crises de enxaqueca, a minha pressão, sabe? Então, assim, eu começar a ficar doente. E a última vez não, né? Uma das últimas vezes que eu tive uma crise de enxaqueca muito forte, que eu fiquei quase 2 dias com dor de cabeça terrível, assim, eu tomava remédio e nada passava. Eu fui no hospital para tomar, né, ser medicada ali, para eles me ajudar. Em nome de Jesus, eu queria me livrar daquela dor de cabeça que eu estava sentindo. Só que eu fui medicada lá, né, na minha veia, eu fui medicada. Só que essa medicação, ela causou eh, um coágulo, né? Essa medicação, ela causou trombose na minha mão. E tá, passou, né? E minha mão ficou incomodando tudo. Eu fui no médico e ele marcou ultrassom para mim fazer. E quando eu fui fazer ultrassom, eu recebi o diagnóstico que era trombose. E até então eu não sabia o que era trombose direito, porque quando a gente não tá passando por aquela situação, a gente às vezes não se preocupa em saber certas coisas. E eu era assim. E eu fui pesquisar o que era trombose. E eu confesso para vocês que eu me assustei muito, né? Me deu um certo medo, porque eu sei que eu tenho fé em Deus, mas eu também sou humana, eu também, né, tenho as minhas limitações, eu também sinto medo, e me deu muito medo. Passei no médico, comecei a fazer tratamento, estou fazendo tratamento. Só que esse remédio, eu fiquei muito mal. No início que eu comecei a tomar o remédio, junto com medo, junto com um monte de coisas, né? Além de estar doente fisicamente, eu tava começando a ficar doente espiritualmente, porque assim, eu já não tava mais com tempo para Deus, eu já não tava com tempo de orar, eu já não tava com tempo de buscar as coisas de Deus, sabe? Então a gente começa quando a gente não tem tempo para Deus, quando a gente não tem tempo de acordar de madrugada, quando a gente não tem tempo de buscar a Deus, a gente começa a se sentir fraca, muito fraca. E eu tava assim, fraca espiritual, e além de fraca espiritual, eu tava começando a ficar fraca fisicamente porque o remédio tava fazendo isso comigo. E eu tava me sentindo muito mal. E, e eu confesso para vocês que eu tava sem entender nada e eu comecei, meu Deus, o que tá acontecendo, né? Por que isso comigo? Porque geralmente você escuta falar que trombose se dá nas pernas, não na mão. A minha aconteceu no pulso. Tipo, nossa, né? E eu fui pesquisar, né? Dependendo da medicação, pode causar realmente essas coisas. E e eu com aquele medo, e teve a gente, na nossa igreja sempre tem célula, e a gente fez um celulão na praça nesse dia, né? E eu lá na praça, e o irmão veio, ó, Natália, irmã Natália, tu vai ter uma oportunidade para trazer uma palavra tal. E eu tava tão fraca, eu fui só porque eu precisava ir mesmo, mas a minha vontade era de ficar deitada na cama, porque eu tava sem forças. E eu fui, obedeci, né? E quando eu não queria levar a palavra, mas eu obedeci, isso que eu quero falar, eu obedeci a Deus, porque na hora que o irmão falou,
Eu ia falar: "Não, irmão, eu não quero chamar outra pessoa, porque eu não tô pronta". Mas Deus tocou no meu coração, falou: tu vai falar, tu vai levar o meu nome às pessoas, porque enquanto você tá fazendo a minha obra, eu tô cuidando de você". E eu comecei a falar, e eu confesso pra vocês que o momento que eu comecei, peguei lá o microfone e comecei a falar, eu estava muito mal ainda, eu achei que eu ia desmaiar, sabe. E só que quando eu comecei a falar, eu fui falando algo do meu coração, e eu fui falando, e eu fui falando, e talvez as pessoas lá não entenderam nada o que estava acontecendo, porque eu não falei qual era o motivo que eu estava naquela situação. Mas eu fui falando que Deus foi ministrando o meu coração, eu fui deixando Deus me guiar, e eu deixei Deus trabalhar na minha vida naquele momento. Eu comecei a me sentir cada vez melhor ali, sabe. E as pessoas me olhando e com certeza estranhando tudo que eu estava falando ali, e eu falei 3 coisas que eu fiquei sem entender. Eu falei sobre abraço, que as pessoas procuram muito abraço, achando que vão achar Deus nesses abraços, Deus não tá em. Tem abraços que Deus não tá em abraço. Tem palavras bonitas que Deus não vai estar nelas. E tem músicas que Deus também não vai estar nelas. E eu falo isso, e eu cheguei em casa e eu fiquei: "Senhor, o Senhor me usou para falar isso, meu Deus, o que as pessoas vão pensar? Porque ficaram sem entender nada, porque até eu, Senhor, não entendi, eu não entendi nada o que o Senhor me usou ali para falar". Sabe aquele momento que Deus te usa e você fica sem entender o que está acontecendo? Você só está sendo guiada por Deus? E realmente, servir a Deus, fazer a obra do Senhor não é pra gente entender, simplesmente é pra gente fazer a vontade dele. E eu cheguei em casa e eu confesso que eu fui dobrar meus joelhos e comecei a orar. E comecei a pedir resposta para Deus, que eu estava sem entender até aquele momento. E Deus começou a ministrar o meu coração: "Não se preocupa com o que as pessoas vão pensar de você, não se preocupa o que, né, o que as pessoas vão dizer de você, mas se preocupa em fazer a minha obra, se preocupa em levar o meu nome, porque eu sei o que eu estou fazendo". E acalma o teu coração, porque enquanto tu estava falando ali, enquanto tu estava ministrando outras vidas, eu estava te sarando, eu estava te curando, eu estava ressuscitando você. E eu comecei a entender, Deus falou: "Sabe, porque eu falei que tem pessoas que procuram palavras bonitas para se sentir bem, mas tem palavras bonitas que nem todas elas são verdadeiras. Tem pessoas que querem encontrar, conforto em uma palavra bonita, mas nem sempre a pessoa que está falando essas coisas para você, ela está de coração aberto realmente, nem sempre ela está desejando aquilo realmente para você. Então que quando essa palavra saia da boca das pessoas, elas saiam cheias da unção do Senhor, para mudar realmente, transformar a vida das pessoas, para que quando elas forem abraçadas, simplesmente não seja aquele abraço vazio, mas seja um abraço cheio do Espírito Santo, sabe. E quando você for ouvir, escute as músicas de Deus, escute o louvor, quando você precisar, ouça uma música do Senhor, sabe. E eu falo isso porque é engraçado Deus ministrar sobre música, porque eu era uma pessoa que quando eu estava estressada, quando eu estava, meu Deus, a ponto, né, quando antes de eu me converter, eu era aquela pessoa que amava dançar, principalmente quando eu estava estressada, né, pra mim eu me acalmava dançando, ali passava tudo, mas não passava, continuava, né, continuava. Aliviava um pouco, eu confesso que aliviava ao dançar, mas eu continuava sentindo aquilo depois. Mas que quando a gente encontra Deus, a gente encontra paz, a gente encontra o amor dele num abraço, numa palavra, num num louvor, sabe. E quantas vezes a gente tá abatida, quantas vezes a gente tá triste, e ouvindo o louvor, Deus vem lá e diz: "Ei, deixa eu falar contigo", porque tem louvores que fala diretamente à nossa alma, tem louvores que você vai ouvir, você não vai, né, só ouviu por ouviu, mas vai ter momentos que aquele louvor, ele vai dizer tudo o que você precisa ouvir, sabe. E eu já fui curada várias vezes ouvindo louvores, e eu glorifico a Deus por isso. E eu entendi o que Deus estava fazendo,
sabe? Eu entendi que Deus estava cuidando de mim, eu entendi. E eu falei, Senhor, está aqui a tua serva, seja feita a tua vontade. E eu confesso para vocês que a partir daquela quinta-feira que eu falei tudo aquilo, que eu deixei Deus ministrar minha vida, que eu deixei Deus trabalhar na minha vida, eu fui sentindo a renovação do Senhor. Até o remédio que estava me deixando mal, eu tô me sentindo bem, eu continuei com a medicação porque eu tô me sentindo bem. Até tá mais, sabe, eu tô me sentindo, eu sei que Deus está operando a minha vida. Eu sei que Deus está me curando. E eu sei o Deus que eu sirvo é um Deus fiel. É um Deus que cumpre as suas promessas. Então, se Deus está na tua vida, se você está passando por uma situação difícil, se você está achando que é o fim para você, eu falo para você, ei, é apenas o começo. Confia em Deus, entrega tudo para Deus, descansa o teu coração, porque o Deus que eu sirvo é um Deus de promessa, é um Deus que cumpre as suas promessas, é um Deus de milagres. E eu glorifico o nome do Senhor. Enquanto eu falo isso aqui, eu sei que Deus está cuidando de tudo, eu sei que Deus está cuidando de mim, eu sei que Deus está sarando tudo que precisa ser sarado. E eu entendi, depois de todo esse processo que eu passei, eu entendi, ei, Natália, sabe o que Deus falou para mim? Ei, Natália, lembra da segunda-feira? É minha, porque tu foi arrumar um trabalho. Eu te fiz a promessa e eu vou cumprir essa promessa. A gente sempre querendo dar o nosso jeitinho, esquecendo que Deus é o dono do ouro e da prata, é dono de todas as coisas, então a gente só precisa confiar. A gente só precisa confiar em Deus e deixar tudo nas mãos do Senhor, sabe? Então confia, confia, confia em Deus. Entrega tudo nas mãos do Senhor e descansa o teu coração. E o principal, obedeça. Seja obediente a Deus. Nunca deixe de fazer nada que Deus está te pedindo para fazer. Não tenha medo. Não tenha medo. Porque Deus, é Ele que vai te levantar. É Ele que vai te capacitar. É Ele que vai fazer por você. Né? Porque às vezes quando Deus vem com aquela palavra, ei, eu vou te usar para fazer isso, a gente fala, ai meu Deus, para, pelo amor de Deus, e agora, Senhor? Eu não tenho capacidade porque eu não tenho estudo, eu não sei falar bonito, Pai. Tem tantas outras pessoas aí para o Senhor levantar e Deus olha para você, e querida, você está esquecendo porque sou eu que faço, não é você. Não é você que vai fazer, não é com a tua força, mas sou eu que vou derramar sobre você tudo aquilo que você necessita para cumprir os meus propósitos sobre a sua vida, para cumprir a minha promessa nessa geração. Então só seja obediente a Deus, confia em Deus e deixa Deus guiar os teus caminhos, deixa Deus trabalhar na tua vida, sabe? Porque hoje eu descanso o meu coração, porque eu sei que Deus está cuidando de mim. Deus está sarando tudo o que precisa ser sarado. Deus me ama e Ele me escolheu para estar aqui hoje gravando esse vídeo para vocês e dizendo, ei, não importa o que você está passando, Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de você, confia em Deus. E eu deixo aqui, termino aqui. Um grande beijo, galera. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que você permita Deus mudar a tua história. Grande beijo.